Olá, eu sou o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano, e hoje eu vou pregar no texto que se encontra no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 4, verso 19 ao verso 24. Por favor, acompanhe a leitura. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deixe-me fazer a seguinte pergunta: qual a diferença entre a mentira e o engano? Podemos afirmar que a mentira ela tem um efeito um pouco mais imediato que o engano. Vou dar um exemplo. Supomos que você esteja conversando com uma pessoa e ela faça a seguinte afirmação: olha, fulana de tal falou de você na quarta passada. E você, recorrendo à sua memória, diz: olha, isto não é verdade, porque na quarta-feira passada eu estava com fulana de tal. Veja, neste exemplo, a mentira durou apenas 3 segundos, mais ou menos. Portanto, a mentira, ela, de forma geral, ela pode ser mais verificada de uma forma imediata. É por isso que existe aquele adágio popular que mentira tem perna curta. O engano, por outro lado, ele acaba sendo um pouco mais elaborado, porque o engano ele conta com um fator diferente da mentira de colaboração nossa, do sentimento de estar certo. Vou dar um exemplo. Supomos que você precise chegar a um determinado endereço e aí você, de carro, utiliza o seu smartphone, o seu celular, digitando a rua onde quer chegar. E o carro então começa a seguir esse trajeto. Chegando lá, nesta rua, você percebe que não é o local onde você deveria estar. O que aconteceu? Ora, você utilizou o nome da rua corretamente, mas não observou que se tratava de um bairro diferente. Ou seja, durante todo o trajeto onde você investiu tempo, recursos, você voluntariamente sustentou a ideia de que estava indo para o lugar certo, mas acabou se enganando. Geralmente nós fazemos isso de uma forma muito mais rápida ou corriqueira, quando, por exemplo, encontramos alguém e citamos um nome diferente, depois dizemos, eu me enganei. Ou seja, até o uso do nome você acreditou que estava certo, mas foi um engano. O engano, ele requer esse fator de colaboração por mais tempo do que a mentira, por isso mesmo um pouco mais elaborado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto de hoje, ele trata um pouco acerca deste assunto, está preocupado com o engano. O texto de hoje trabalha em 2 frentes principais. Primeiro, ele está se preocupando com o culto falso, ou a falsa adoração. Perceba que o texto que nós lemos descreve os verdadeiros adoradores. Ora, se existem verdadeiros adoradores, também é certo dizer que existem os falsos adoradores. Se existe a verdadeira adoração, existe também a adoração falsa. E a segunda frente deste texto é demonstrar que os sentimentos não são um indicador confiável para detectar se estamos sendo enganados ou não. Vamos partir então desta primeira preocupação do texto
em demonstrar se estamos prestando uma adoração verdadeira ou uma adoração falsa. Existe uma maneira segura de responder essa pergunta, de saber se estamos prestando uma adoração verdadeira? Sim, existe. E nós podemos encontrar nesse texto pelo menos 3 marcas de uma verdadeira adoração. A primeira marca da verdadeira adoração é que a verdadeira adoração ela é mediada por Jesus Cristo. No versículo de número 19, inicia-se a conversa com a mulher samaritana sobre o assunto religiosos. E, em determinado momento dessa conversa, no verso 21, mais especificamente, Jesus diz que a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. E lá no versículo de número 23, ele diz que essa hora já chegou. Afinal de contas, essa hora vem ou já chegou? O que isso significa? Este é um recurso, a ideia de algo que está vindo e algo que chegou, é um recurso recorrente que o nosso Senhor utiliza para falar acerca de si e do seu reino. Por exemplo, você deve lembrar que o Senhor, em determinado momento, como registra os evangelhos, ele chega a declarar: o reino de Deus é chegado até vós. Porém, em outro momento, na oração do Pai Nosso, na segunda petição, ele ensina os discípulos a orarem: venha o teu reino. Ora, o reino de Deus, ele já chegou ou ainda virá? É a mesma situação desse texto. O reino de Deus, ele na verdade foi inaugurado, já veio com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele pôde dizer: o reino de Deus é chegado, porque ele estava anunciando o reino de Deus, ele mesmo, o próprio rei. Entretanto, o reino de Deus não havia chegado em sua plenitude. É por isso que ele nos ensinou a orar no Pai Nosso, pedindo para que o reino venha. É a mesma situação nesse texto. A hora vem. Que hora é essa? A hora em que Cristo será sacrificado para assumir o nosso lugar de mediador. E a hora já é chegada, ou seja, a certeza de Cristo é tanta de que tudo irá ocorrer como o Pai determinou, que ele diz que sim, a hora é chegada e ele logo será entregue nas mãos dos homens para o derradeiro sacrifício. É por isso que na sua oração ao Pai, em João no capítulo 17, ele diz ao Pai: Pai, é chegada a hora, glorifica ao teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Portanto, a ideia de hora vem e a hora é chegada é uma referência à obra mediadora de Jesus Cristo. Nós só podemos chegar ao Pai. A verdadeira adoração só pode ocorrer através da mediação de Jesus Cristo. Nós, como pecadores, nós somos impedidos por natureza de nos aproximarmos a Deus, mas através de Jesus Cristo nós podemos então adorar a Deus. Esta é a primeira marca da verdadeira adoração. A verdadeira adoração, ela é mediada por Jesus Cristo. A segunda marca em que o texto trabalha acerca da verdadeira adoração é demonstrar que a verdadeira adoração, ela é bíblica. Jesus Cristo, em determinado momento, no seu diálogo com a mulher samaritana, ele chega a dizer: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que significa esse texto? Será que Jesus está dizendo que os judeus estão automaticamente salvos? De maneira nenhuma. O que o Senhor está indicando é que, através do relato da vida dos judeus, ou seja, da história do povo de Deus, é de onde emerge o Messias. É da história bíblica que vem a salvação. Nós só sabemos e conhecemos acerca da salvação por causa da Bíblia, da palavra de Deus, que conta a história da salvação que veio através do povo que Deus escolheu para redimir a humanidade através do Redentor que sairia desse povo. É
história do povo de Deus, do nosso povo, do povo que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, está registrada nas Escrituras Sagradas. Ou seja, o que Jesus está dizendo para a mulher samaritana é que a verdadeira adoração, ela deve vir de um conhecimento bíblico. É impossível adorar a Deus sem conhecer as Escrituras Sagradas. O próprio apóstolo Paulo, ciente disso, advertiu várias vezes as igrejas que estavam sob os seus cuidados desse quesito. Aos Gálatas, ele havia dito: muito cuidado para que vocês não aceitem um outro evangelho, ainda que um anjo de luz venha apresentar. Ou seja, se a nossa adoração não estiver fundamentada na Bíblia, ela será rejeitada por Deus, segundo o apóstolo Paulo em Gálatas. Assim também como ele adverte a igreja de Corinto, a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, verso 4, do perigo da igreja abraçar um outro, abre aspas, Jesus, um Jesus divorciado das Escrituras Sagradas. Se eles fizessem isso, a sua adoração não haveria de ser aceita por Deus. Portanto, uma adoração precisa ser bíblica, e aquela mulher, a mulher samaritana, não estava em condições de oferecer uma adoração correta. A sua adoração era enganosa por causa disso. A terceira marca da verdadeira adoração é que a verdadeira adoração, ela é espiritual. O que significa espiritual? Por espiritual, eu estou me referindo à afirmação do apóstolo João, que diz que Deus é Espírito. O que significa isso? No Evangelho de João, a clara referência é do Espírito Santo de Deus. O apóstolo João já havia dito no capítulo 3, de que o homem não pode conhecer a Deus se não nascer do Espírito. Sem o Espírito Santo, nós não podemos nascer de novo. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus. É o Espírito Santo, o agente que nos habilita a termos vida com Deus. É Ele que, aliado à palavra de Deus, converte o coração do pecador. É o Espírito Santo que nos aconselha segundo as próprias palavras de Jesus Cristo, conforme o apóstolo João, no capítulo 16 do seu Evangelho, o chama de o Consolador, que nos fará lembrar de todas as palavras do nosso Senhor. Portanto, uma adoração verdadeira é uma adoração que é espiritual, que provém do Espírito Santo de Deus, que a sua função é nos lembrar da Bíblia Sagrada. Em momentos de dificuldade e tristeza, é o Espírito Santo que coloca em nossos corações os textos sagrados que nos consolam. No momento em que somos assediados pelo pecado, é o Espírito Santo que nos traz à mente a palavra de Deus, que nos adverte quanto ao risco de tropeçarmos. É o Espírito Santo que preserva a nossa união com Deus. Portanto, a verdadeira adoração, ela possui essas três marcas. A adoração verdadeira, ela só pode ser verdadeira se ela é mediada por Cristo, se é uma adoração bíblica e se é uma adoração orientada pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a primeira frente que esse texto combate o engano. Há uma segunda frente aqui, onde ele demonstra que os sentimentos não são um indicador da falsa adoração. Nós podemos ver isso na forma como o nosso Senhor trata a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela poderia ser acusada de muitas coisas, até mesmo de promiscuidade, uma vez que o Senhor aponta que ela não tinha maridos. Faz apontamentos acerca da sua vida pessoal. Mas logo em seguida, a mulher samaritana leva a discussão com o Senhor para o setor religioso. Ela é uma pessoa que conhece o lugar sagrado, é uma pessoa que tem ideia de Messias, é uma pessoa que está sensível a reconhecer profeta. Esta mulher samaritana, ela pode ser sim classificada como uma pessoa religiosa, ela tem a religião com certo apreço.
Talvez você se diga, bom, mas ela estava tendo uma vida irregular. Este é o ponto. Ela estava tendo uma vida irregular, porque o seu conhecimento bíblico não era exato. Ela tinha uma vida em 2 compartimentos. Ela assumia viver de uma forma divorciada do que as Escrituras falavam. Embora ela achasse que estivesse certa, por ser samaritana, por indicar e conhecer lugares sagrados, por ter sensibilidade em relação a reconhecer e dar crédito à palavra de Jesus e reconhecendo como profeta, somente esses indicadores não eram suficientes para demonstrar que o seu culto era falso. Ela precisava ser confrontada por Jesus Cristo. O culto da mulher samaritana era falso, porque ela não provinha do conhecimento bíblico exato. Meus irmãos e irmãs, nós devemos ter este texto por muito caro. Não há nada mais importante do que você ter a certeza que está prestando um culto verdadeiro a Deus. Todas as outras coisas diante deste fator são secundárias e periféricas. Nada é mais importante do que estarmos persuadidos de que estamos cultuando a Deus de maneira correta. Os nossos sentimentos são enganosos. Nós devemos tomar cuidado com isso. É possível viver uma vida dúbia, como esta mulher samaritana comprova isso. É possível que você se emocione com hinos bonitos, que esteja sendo impactado por hinos muito envolventes emocionalmente, mas ainda assim você pode ser um filho ingrato. Ainda assim você pode não honrar a Deus. Tomemos cuidado. É bom ser sincero e honesto, como a samaritana com certeza foi, mas nem sempre algo que é bom é algo correto. Ela estava sendo espontânea, mas não era indicador de um culto verdadeiro. Os indicadores de um culto verdadeiro são estes que eu apresentei. Um culto mediado por Cristo, um culto bíblico e um culto vindo de uma vida de conversão. Que Deus possa nos guardar, meus irmãos e irmãs, das ameaças do nosso tempo, que tentam dar voz de autoridade às emoções e sentimentos, os quais as Escrituras não reconhecem como indicador de culto verdadeiro. Que indica se o culto verdadeiro que você deve estar prestando agora é as Escrituras Sagradas. Invista tempo, estudos da Bíblia, e você terá certeza que está prestando um culto verdadeiro. Que Deus possa te abençoar. Amém.